importante a gente saber como pais de bailarinos. Então, pode mudar? Pode passar. Eu trouxe um pouquinho para como surgiu o balé. Então, o balé ele foi criado lá no século XVI, na Itália. Então, as crianças lá já aprendem que foi surgido na Itália como uma forma de dança primitiva. Então, eram aquelas danças da corte, com muita acrobacia. E aí, com o passar do tempo, né, a Catarina de Médici, que era a rainha, quando ele casou com o rei da França, o Henrique II, ela quis trazer isso para o balé, para a França, e aí passou a ser mais dançado por lá. Então muita gente acha que o balé surgiu na França, mas na verdade foi na Itália. E quem popularizou? Na verdade, quem popularizou o balé foi o rei Luís XIV, que era o rei Sol. Então ele era bailarino e também ajudava a montar as composições coreográficas. E ele acabou criando a primeira escola de balé do mundo, pode passar, que foi a Escola Real de Música de Paris. E a segunda escola de balé no mundo foi a Academia Russa de Balé, criada pelo balé. Com o tempo, né, houve um coreógrafo que o nome dele era Novet. Novet, ele foi revolucionário para a dança porque ele foi a primeira pessoa que escreveu, né, o vocabulário, a terminologia do balé e conseguiu separar do que antes era algo mais teatral, com falas e dança, para ser algo só dançado e interpretado. Então foi criado, né, o balé dramático como hoje é visto. Então, por conta disso, né, a partir de Novet, foi criado um método. Então, o método é o norte que vai orientar a maneira que, com base científica, a melhor forma da gente transmitir o ensino da dança. E aí, com o passar do tempo, pode passar? Com o passar do tempo foram criados vários métodos. Então, o primeiro método é o método Sciacchetti, que é o método italiano. Depois surgiu o método da Royal, que é o método inglês. E o mais conhecido, né, entre a gente é o método Vaganova, que é o método russo. Também tem o método francês, que surgiu lá com o Louis XIV, com a primeira escola. E o método cubano, que é um método onde tem bailarinos excelentes. E o Brasil? Como é que o Brasil ele fica nesse cenário? A gente não tem, historicamente, um método criado para a gente. Então, costuma-se muito, as escolas de balé aqui do Brasil, o pouco conhecimento que recebe, às vezes muitas escolas nem questionam, né, de como é tratado e como é abordado esse conhecimento que é trazido. Mas, hoje em dia, há muitas escolas e muitos professores que estão buscando embasamento científico e a metodologia para poder aplicar o balé nas suas escolas. Pode passar. E aí, com isso, a gente já consegue perceber os resultados. Então, apesar de o balé ser uma modalidade artística nova no Brasil, quando comparado com outros países, a gente consegue perceber os resultados, os frutos que a gente já vem ganhando. Então, essa aqui é a bailarina Ingrid Silva. Ela é uma bailarina que veio da periferia do Rio de Janeiro e ela conseguiu se ascender no mundo do balé. Hoje, ela está nos Estados Unidos e ela é numa companhia lá. E ela escreve livros, ela também está assim, a favor dos direitos das mulheres e das bailarinas negras no cenário da dança. Esse aqui é o João Pedro, que esse ano ele ganhou a maior competição de balé, que é o Prix de Lausanne, onde bailarinos do mundo todo, da China, Japão, Rússia, participam, né? É considerado o melhor bailarino aquele que ganha, e ele ganhou o primeiro lugar, sendo um brasileiro também do Nordeste. E a Luciana Sargioro, que é uma bailarina também muito famosa, ela também participou do Prix de Lausanne e ela era de uma companhia do Rio de Janeiro e conseguiu se ascender. Hoje ela está na Ópera de Paris. Está conseguindo já papéis de destaque, tendo apenas 18 anos. Pode passar. E aí, com isso, o método que eu escolhi para o Estúdio Balletto foi o método brasileiro de balé, porque é um método que é novo, está sendo disseminado ainda aqui no Brasil, mas com a proposta de adaptar as técnicas clássicas para a realidade que a gente vive. Então, o método russo, ele pegou a técnica que foi ensinado lá, desde que veio da Itália, que veio da França, e adaptou para a realidade que eles viviam, o contexto social que eles viviam. E assim, outros países fizeram o mesmo, como a Inglaterra, como Cuba. E aí o Brasil, a gente vem tentando fazer isso. Então, adaptar as regras, a técnica do balé para a realidade que a gente tem hoje.
Então, se a gente for pensar no biotipo de um bailarino latino, é totalmente diferente de um bailarino europeu. Então, a gente tem que entender as limitações que cada bailarino vai ter de acordo com o seu modo de vida, o local onde ela está. Então, o MBB, que é o Método Brasileiro de Balé, ele visa, né, o crescimento artístico, técnico e trabalha técnica junto com o fortalecimento muscular. Então, não é que aquele balé primitivo, né, se perdeu, ele se mantém o mesmo, porque ele é tão codificado que a gente consegue manter as mesmas regras. Porém, a gente fez adaptações que melhoram. Então, hoje a gente consegue ter uma tecnologia melhor para a sapatilha, para que as bailarinas não se machuquem. A gente entendeu que é importante o fortalecimento muscular, o preparo físico, para que a gente diminua os riscos de lesão. Então, tudo isso é muito importante para que a gente consiga seguir uma progressão adequada para o aluno, sem pular etapas, de acordo com cada fase de crescimento da criança. Pode passar. Aqui algumas fotos do estúdio Baleto. A gente abriu ano passado e tem essa proposta de incentivar bailarinos da região, trazendo essa questão da metodologia científica. Então, é um ensino de balé que eu busco trazer um pouco dessa tradição e do estudo junto, para que a gente consiga desenvolver os bailarinos com maior segurança. Aqui tem algumas imagens da noite de gala, aqui das meninas do contemporâneo e as meninas do juvenil. Pode passar. E qual a importância do trabalho artístico para as crianças? Então, é importante para o desenvolvimento motor. Esse desenvolvimento motor, a gente vai estar trabalhando não só a questão motora, mas tem as consequências disso. Então, quando a gente trabalha o ritmo, a gente está ajudando muito na criatividade das crianças, na questão de produção textual, na escrita. Então, tudo isso vai influenciar, mesmo que elas não queiram seguir carreira, mas a dança, a arte, ela vai conseguir influenciar de uma maneira positiva no desenvolvimento das crianças e dos adultos também. Então, a musicalidade, o ritmo, a questão da disciplina, da socialização, da criatividade e da expressão. Outro fator muito importante é a autonomia, que é algo que a gente busca trabalhar com as crianças. Então, a questão de... Eu sei que é difícil para vocês, mas eu não passei ainda, né? Mas eu imagino que para vocês mães é difícil, às vezes, deixar eles voarem, né? E a gente tem que pensar nisso, não que a gente vai deixar eles fazerem tudo, mas é uma progressão. Então, de acordo com cada idade, a gente já pode ir dando algumas responsabilidades para que eles consigam passar a desenvolver habilidades que vão ajudar na vida adulta deles. Então, por exemplo, uma coisa que, assim, às vezes a criança quer dobrar, você volta, você vai dobrar as suas próprias roupas em casa. Então, a gente vê que às vezes vai fazer tudo errado, vai demorar muito, mas é importante deixar o espaço para que ele crie essa autoconfiança. Que às vezes é um processo difícil tanto para os pais quanto para as crianças, mas que é importante no futuro. Pode passar. E agora a gente vai chamar a Jussi para falar um pouco, que ela é especialista em neuropsicologia infantil. Olá, bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autonomia, né? O Lu começou falando sobre autonomia, que é importante, que é difícil. A gente vai falar sobre autonomia e desse apoio, da importância, principalmente quem é mãe, vocês aí, as meninas aqui são alunas que eu vi o movimento, né? Vocês são mães. Quais as idades? Sim, vai fazer 5 agora. 5. Eu tenho a Valéria. A de 5. 13. 13 já está num momento mais organizado de autonomia de algumas questões, né? Quando a gente fala em autonomia, e aí o Lu trouxe a perspectiva de trazer a autonomia no palco, é importante a gente pensar primeiro na autonomia na vida real, né? Como é que a gente pode fortalecer a autonomia das nossas crianças sem colocá-las dentro de uma bolha, né? Proteção e superproteção é um caminho bem estreito, né? A gente fica sem saber o que fazer. Então, às vezes, é importante a gente pensar que essa autonomia no palco, né? Essa apresentação vai vir com mais segurança, essa criança vai estar mais disposta para a plateia, porque é diferente de exposta fisicamente e estar disposta para a plateia, né? Então, quando a gente fala numa expressão artística, principalmente a dança,
A dança, o balé, não sei, não pode me corrigir, mas o balé é uma expressão que é da bailarina, mas é para o público, né? Então a gente precisa ter uma autonomia, principalmente as crianças menores, de estarem sozinhas no palco certas vezes, né? Então as professoras, a escola pode trazer isso, mas a gente desenvolve autonomia trazendo isso para a nossa vida real, né? Então a família é que faz esse apoio, a família é que está dentro desse processo. E aí não tem como a gente cobrar a autonomia de uma criança sem a gente ensinar o que fazer, né? O passo a passo. Então, muitas vezes os pais, as famílias pecam em é muito pequenininho, não consegue fazer ainda. E aí vai fazendo pela criança, né? Então esse dobrar as roupas, mas eu vou lá atrás, para quem está com os pequenininhos ainda, né? A gente vai para o pegar a colher, então a gente diz, ah não, ele é muito pequenininho ainda, não consegue pegar a colher. E aí a gente dá a comida na boca, e aí a gente vai construindo, né, uma dependência. E ser autônomo é agir independente. E aí a mãe, muitas vezes, que é quem faz os cuidados primários da criança, tá ali sempre fazendo, e chega uma hora que ela diz, não, agora você cresceu. Ela fica exausta, diz, não, agora você já consegue fazer sozinho. E aí vem todo aquele choro, aquele medo, aquela insegurança, aquela birra toda, né, que muitas vezes as famílias caracterizam como birra, mas na verdade é medo. Se eu não sei fazer, se nunca me ensinaram, se sempre tem alguém fazendo por mim, como é que agora, só porque eu tenho a idade de fazer, eu preciso fazer, né? Então a autonomia, ela começa em casa, ela começa nesses pequenos passos, né? Então ensina, a criança primeiro precisa ter a oportunidade de ver a gente fazendo. Se é dobrar roupa, se é, sei lá, organizar as gavetas, se é lavar a touquinha do... Como é o nome do negócio? A redinha do cabelo. A redinha do cabelo. Vestir a roupa só. Né? Organizar os laços, vestir a roupa sozinha. Né? Então, primeiro ela precisa ter um desenvolvimento motor para isso, né? Então precisa ser cobrado de acordo com a idade que essa criança tem, mas ela precisa ver, ela precisa ser ensinada, né? Então não adianta eu fazer tudo pela minha filha, né? Sei lá, arrumar a mochilinha, né, do balé, e aí ela completou 5 anos, agora você consegue montar sua É uma trajetória difícil, eu imagino que seja para os pais, mas é uma trajetória de amor, porque eu acho que é mais importante os pais irem ensinando do que eles chegarem na vida, assim. Inclusive, muitos pais não fazem tudo pelo filho, até a comida no prato coloca. E quando cresce, já na adolescência, já adulto, querem jogar o filho pro mundo, e aí o filho desenvolve ansiedade, não consegue ir no mercado, fazer uma compra, porque a mãe nunca deixou. Aí nunca deu liberdade, sempre prendeu. Aí chega um momento que ela simplesmente solta o filho e ele tá totalmente perdido, e ela reclama, bate. Sendo que você não ensinou o seu filho a ser assim. Exatamente. Na minha casa, meu pai ele faz a gente colocar o nosso suco, a nossa comida, mesmo que derramasse tudo. Porque chegou uma hora que a gente aprendeu a colocar o suco sem derramar, a colocar a comida sem sujar a mesa. Isso mesmo. Você tocou em 2 pontos bem importantes. Primeiro, a palavra liberdade, que assusta, né, as famílias. Mas como assim liberdade? E acha que autonomia é ter liberdade, né? Porque quando a gente fala ser independente, a gente liga a palavra independência a essa liberdade, a sair fazendo as coisas sozinho, né? E tudo mais. E não é bem assim. Autonomia é decidir, mas também agir independente nessas pequenas coisas, né? Então, muitas vezes a gente toma as decisões pela criança, né? Então, você vai usar a sapatilha rosa, mas tem a sapatilha rosa e a sapatilha roxa. Que tal você, né? E aí, você quer a sapatilha rosa ou a roxa? Qual que vai ficar mais legal para você, né? E isso vai ajudar a criança a entender que ela é responsável. Então, a palavra não é liberdade que a gente deve ligar à autonomia, e sim responsabilidade. Ela é responsável pelas decisões que ela toma e ela é responsável pelas coisas dela. Então, ela pode cuidar das coisas dela e pode cuidar da A casa. questão da autoestima, né? Isso aí. Exatamente. E aí, como é teu nome? Quando Gabriele toca na palavra ansiedade, ela vem aí bem forte quando a gente
tal coisa, mas eu nunca fiz. E aí a minha família vai cobrar agora, né? Não, você precisa fazer isso porque você já tem essa idade. E aí eu não sei fazer, eu fico ansiosa. E aí, quando a gente não tem a oportunidade de errar no processo, a gente erra lá no final. E aí a gente erra. Aí fica ansiosa da próxima vez que eu vou fazer porque eu errei, né? E aí, a gente enquanto família precisa entender que o erro faz parte desse processo de ganho de autonomia, né? Então, a autonomia no palco é aquela criança que vai estar ali, né, fazendo sozinha, sem precisar do auxílio da professora, mas isso vai ser uma construção, né? Primeiro a professora vai participar junto, depois a professora vai participar um pouquinho mais do lado, depois a professora vai assistir do lado, ali atrás, no palco, né? E é importante isso. Então, para que os seus filhos tenham autonomia no palco principalmente, né? Essa liberdade que a gente escuta tem que ter também um monte de confiança na professora, na escola e como esse processo está sendo feito, certo? Então, para que elas sejam autônomas, a maioria é menina, né? Todas. Hoje de meninas. Para que elas sejam mais autônomas no palco, elas precisam estar seguras. E a segurança vem da presença da família, né? Então, é muito importante que vocês estejam no processo de ensaio, no processo de aulinha, que vocês estejam nas apresentações, que chegue no horário e que fique ali nas primeiras fileiras. Eu não sei como é que você faz esse processo, quando a turminha vai apresentar, seus pais vêm pra frente. Não, a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai fazer certo. Porque é interessante que a criança veja aquela figura de segurança. Porque eu vou fazer uma apresentação, eu vou estar numa noite de gala com todos os pais, com a família inteira. Muitas vezes vem a família inteira de uma outra criança e eu não consigo reconhecer ninguém próximo a mim. É lógico que eu vou estar mais ansiosa, porque vai ser cobrado de mim uma postura, né? Eu vou precisar lembrar dos passos da dança. Eu já estou lá toda arrumadinha e a minha mãe já disse que não amassa o tutu, né? E aí a criança que tem 4, 5 anos já está ali toda preocupada com o que tem que fazer e quando ela chega no palco, ela não consegue encontrar ninguém, nenhuma figura de segurança emocional, afetiva dela. Então, o que é importante? Essa presença, né? Então, a autonomia na vida real é importante, é um processo que a família tem que estar junto, a escola ajuda demais, mas a família também tem que ensinar e deixar essa criança fazer, né? Sujar, fazer errado, fazer mal feito. Nos babies a gente fez o dia do chá. E aí eu coloquei a jarrinha de suco. E é claro que eu tava morrendo de medo, meu Deus, vai melar. Mas eu entendi que era importante elas servirem o suco. Porque isso, pra elas estavam sentindo, nossa, eu tô servindo suco pra minha mãe. Tipo, eu consigo fazer sozinha. Então, é a gente perceber a importância que isso também reflete nas crianças. Tudo bem, Quando você lembra, você fala. E aí, esse processo de ganho de autonomia também é um processo de desenvolvimento, né? Então, lá na frente, a gente cobra adolescentes seguras, adolescentes extrovertidas, adolescentes que sabem resolver problemas. E aí, na infância, porque elas são pequenininhas, fofinhas, princesinhas de mamãe e de papai, a gente não coloca elas para fazerem as coisas, para conhecerem o mundo, para falar com as pessoas, né? Então, se você vai à padaria, por exemplo, que tal que a sua criança peça à balconista o pão preferido dela? Moça, eu quero 2 pães doce. Isso é ganho de autonomia. Então, vê que é diferente de liberdade, que a sua criança não vai para a padaria sozinha. Ela vai com você, ela vai ver você fazendo e depois você dá a oportunidade que ela faça, né? E aí, ela esqueceu de agradecer a balconista quando ela pegou o pão dela. Então, você vai ensinar. Você esqueceu de agradecer. Diz obrigada pra tia. E aí, esse processo é um processo de aprendizagem. Então, esse ganho de autonomia, essa autonomia só vem quando a gente dá oportunidade. Então, a gente vai desenvolver aspectos físicos, motores, cognitivos, emocionais, com a dança também, isso é muito importante, né? Mas também nesse processo de ganho de autonomia, né? Então, a autonomia, ela está dentro de um grupo do desenvolvimento
desenvolvimento infantil que se chama comportamento adaptativo. Então, a criança, ela precisa aprender a fazer essas coisas, né? Porque quando chega lá na frente, mas aí essa criança, né, não sabe fazer isso, não sabe, é bem comum isso, não sabe dar o laço no cadastro. Mas alguém ensinou ela a dar o laço no cadastro? Isso, né? Então, o que a gente está fazendo agora? Comprando sapatos de velcro, de elástico, elas fazem, né? E aí, quando chega na hora... Eu nem sabia que tá fazendo errado. Não é errado, não, tá? Não, perfeito. A gente está fazendo para nossa facilidade, né? Claro, no dia a dia, sendo que indiretamente a gente está impedindo, né? Assim, impedindo que ela desenvolva, que ela adquira habilidade, né? Ó, esse exemplo do sapato é bem real. Por quê? A gente tem os sapatinhos pequenininhos de velcro e elástico, pode falar. Não, pode não. E a gente tem esses sapatinhos de velcro e de elástico, né? E aí, quando o pé da sua criança tá lá 35, 37, não tem mais elástico e velcro, é o cadastro. E aí você se vê numa situação de que você já tem 10 anos, você precisa fazer o seu cadastro. Mas ninguém nunca ensinou a fazer o cadastro, né? Então, o cadastro é um negócio complicado de fazer. A gente faz hoje na facilidade ali, bota o pé aqui, menino, e a gente faz porque a gente já automatizou isso, né? Então, amarrar o cadastro está dentro dos aspectos desenvolvimentais da criança em comportamento adaptativo. Mas aí, vamos levando para o balé, ela precisa lá dar o laço da sapatilha. A mesma coisa acontece porque a gente muda de fardamento. Porque elas estavam com o tutu, que é só vestir, e passa para o tutu, que é para amarrar. Porque elas têm que aprender a amarrar. Muitas vezes a gente está trabalhando aos poucos. Às vezes tem birra um pouquinho, mas eu acho que também é um pouco do comportamento, né? Elas vão ver, não, eu quero que você amarre. Mas aos poucos, não, vamos tentar amarrar? Não conseguiu, você não ajuda. Mas você tem que tentar. Então por isso que a gente muda de fardamento também. E ele tem que ter mais atenção ainda, porque a sua bailarina não é só dar o nozinho, tem que transpassar para fazer o cruzamento certo. Nem eu sabia fazer. O mesmo acontece com as meninas, por exemplo, que daqui a pouco vão passar para o pré-ponta. Elas vão passar um ano inteiro só com a sapatilha que não é de ponta, mas que tem um laço. Então, para elas terem essa coordenação para aprender a amarrar. Assim, com relação aos tênis, né? Você estava falando assim, o próprio mundo acelerado de hoje em dia, as próprias indústrias, elas já estão fabricando sapatos, acho que sem dar laço, porque eu comprei um All-Star para Duda, um All-Star de elástico. Sério? Não tem laço. Então, o próprio mundo, só que as próprias crianças não tenham esse desenvolvimento, né? Na verdade, não cobrem isso da gente, né? Tem que sempre estar atento. Isso. Ao Vocês mundo sabem por quê? capitalista. A embalagem do Danoninho saiu do potinho para aquele que aperta, porque as crianças não conseguem mais fazer o movimento motor fino de abrir aquela latinha que a gente lambia na nossa infância, né? Então hoje é muito mais fácil apertar, então tirar a tampinha e apertar para tomar o Danoninho, né? E isso é muito sério, porque vai chegar um dia que a gente vai ter adultos que não sabem fazer atividades básicas. Adultos não funcionais. Adultos não funcionais, né? A gente fala tanto do analfabetismo, né? Que as nossas crianças sabem ler, mas são analfabetas. E aí, a gente tem também a disfuncionalidade na vida real. Quando chega que aí não consegue fazer muitas coisas porque o mundo facilitou. Então, a gente acaba que deixa de cobrar por essa facilidade, né? É muito mais fácil socar o pé do menino num sapato de elástico, né? Eu tenho um filho de 3 meses e sei a dificuldade de calçar um tênis. Ele só tem 3 meses. Mas é muito fácil pra gente, pra nossa vida corrida, acelerada, só colocar dentro do sapato e ir embora, né? E o sapato que tem tênis, eu achei bonito, que tem laço, achei bonitinho, vou comprar. Mas aí a gente sempre tá lá fazendo laço, porque é muito mais prático, é muito mais rápido, né? Porque acaba que afeta a nossa vida esperar a criança se desenvolver. Mas é melhor a gente dar uma pausa na nossa vida acelerada
cadastrada e esperar o cadastro, e são várias situações que acontecem, né? O cadastro é uma situação. Ensinar, né? Investir tempo ensinando a amarrar o cadastro, investir tempo em ensinar a organizar o seu guarda-roupa, investir tempo em ensinar a varrer, em ensinar a fazer um sanduíche, né? Então, tem mães que os filhos grandes ainda passam manteiga no pão, né? Que deixa tudo prontinho para não fazer muita sujeira. E aí, essa pessoa vai para o mundo, vai viver, vai fazer faculdade, porque você quer que ele faça federal, quer que ele faça medicina. E aí, quando você chega, tá lá a zona no apartamento, porque não sabe fazer nada. Ah, menino, tá uma zona aqui, mas ele não sabe fazer, né? Então, a gente investe tempo agora na infância, ensinando para a gente poder cobrar depois, né? Na vida adulta. Então, tem coisas que a gente precisa investir um pouquinho mais de tempo, né? As meninas mesmo, o cabelo é terrível, eu sei, eu passei por isso. Na minha infância, meu cabelo era gigante, todo cacheado, e aí eu não tinha oportunidade de pentear o meu cabelo, porque era mais rápido, era mais fácil. Minha mãe já sabia amarrar, então 5 minutos estava tudo pronto. Mas aí eu fui para a educação, para o ensino fundamental 1, estava de manhã, minha mãe com uma criança pequena, que minha irmã tem 11 anos de diferença, e aí ela, arrume seu cabelo porque você já é grande. E aí eu saía com o cabelo, não, hoje eu não vou lavar não o cabelo. Passava assim uma escova por cima dos cachos e ia, né? Mas e aí? Eu tive que aprender naturalmente, né? Fui obrigada a aprender a pentear os meus cabelos. E aí, um belo dia eu disse, corte, não quero ter cabelo longo mais, dá muito trabalho. E se eu tivesse aprendido isso antes, provavelmente eu teria continuado com os meus cachos longos, ou eu não teria alisado muito cedo, né? Então tem muitas coisas que a gente vai procurando as praticidades e depois a gente se arrepende de muita coisa, né? Então é importante a gente pensar o quão responsáveis nós somos pelos danos que causamos nos nossos filhos. A nossa praticidade limita nossas crianças. Porque, eu vou colocar a comida dela que é mais rápido, eu vou dar a pinhão dela que é mais rápido, eu vou pintar o cabelo dela que é mais rápido, eu vou vestir a roupa dela que é mais rápido. E, aí a criança, eu sei que é corrida. Eu tenho 3 afilhadas e eu ajudei muito na criação deles. E eu sei como é difícil arrumar uma casa cuidando deles. Tem um dia que eu tinha, claro que tem que ser para trabalhar, eu ficava com minha afilhada falando, meu Deus, como eu vou conseguir terminar de arrumar essa casa com essa criança? Só que a gente tem que deixar um pouco a vida de lado, porque rápido eles vão crescer, rápido, né? Então a gente sempre deixava ela com meio sogra, ela passava inteira. Conversava muito com ela, deixava o tempo dela só. Hoje, com 3 anos, ela fala sério, fala como se fosse uma adulta, ela come sozinha. É a roupa dela, ela gosta de escolher a roupa, ela vai vestir, sabe? E isso, quando ela crescer, ela vai ser uma adulta super confiante e ela vai ser comunicativa, porque dela é a voz para ela falar, para ela opinar sobre isso, para criar aquilo. Tipo, a gente quer deixar tudo tão prático, só que não pensa nos danos que isso pode causar para a criança. E essa praticidade, na verdade, é a gente querendo resguardá-los da dor. Que o mundo não vai. Que a aprendizagem é um processo doloroso, né? A gente tenta, erra, e faz de novo, aí a criança chora, empurra o negócio pra lá, e vai de novo, né? E a gente faz por eles porque a gente quer poupá-los do sofrimento. Mas o mundo não poupa. E aí, o adulto que não sabe fazer é um adulto que vai ser mais inseguro, mais ansioso, mais frustrado, né? E se eu consigo lidar com a frustração de não conseguir amarrar o meu sapato agora, eu consigo lidar com a frustração de perder o emprego, lidar com zero na faculdade e com várias outras questões, né? Então a gente pensa assim, eu tenho uma coisa pequenininha, tão fofinha, tão gostosinha assim, né? E aí eu vou proteger, eu não quero que ela chore, eu não quero que ela sofra. Quando na verdade a gente, poupando desse sofrimento de agora,
gente acaba fazendo com que eles sofram mais na frente, né? Tem uma frase de Maria Montessori que diz que não faça pela criança o que ela já consegue fazer. E quando a gente faz pela criança o que ela já sabe fazer, a gente coloca uma barreira na aprendizagem dela, né? A aprendizagem é uma escadinha. Não tem como eu aprender o que está no topo do degrau, lá no topo da escada, se eu não aprendi o que está no meio, se foi feito por mim, né? Então, muitas vezes a gente cobra as nossas crianças lá no topo, se a gente não ensinou a subir a escadinha, não ensinou a subir os degraus, certo? Obrigada. Agora a gente vai chamar representante da Cotrim, que vai falar um pouquinho sobre a segurança, né, nas escolas e primeiros socorros, que é extremamente importante tanto para instituições educacionais quanto para os próprios pais em casa, né? Ela vai falar um pouquinho mais sobre. Olá, bom dia. Eu queria agradecer vocês, né, numa manhã de sábado, né, a gente vem, mas porque nós queremos, né, justamente promover essa autonomia dos nossos filhos, né? Então, assim, parabenizar cada pai que está aqui por esse investimento, como a Luísa falou, né? Pode ser que elas nunca sejam bailarinas profissionais, mas essa vivência do balé vai contribuir muito na vida delas, né? Como o Luísa já falou, eu sou Raema, né? Eu sou enfermeira e eu trabalho com treinamento de primeiros socorros, né? Especialmente para pessoas leigas. Eu trabalho com profissionais de saúde também, mas o meu foco maior é com pessoas leigas. Nosso público são escolas, né? Justamente porque as escolas elas têm obrigatoriedade de oferecer legalmente esse treinamento para os professores. Não sei se vocês já tinham essa informação, mas se vocês não têm, né? Cobrem das escolas dos filhos de vocês, porque eles têm a obrigatoriedade legal de ser certificados de que eles promoveram anualmente treinamento de primeiros socorros para os seus funcionários, certo? Isso é uma lei que popularmente nós conhecemos como Lei Lucas, né? Que é a Lei 13.777 de 2018. Mas a Baleta, embora não tenha essa obrigação legal, né? A Luísa e a equipe dela nos chamou e nós vamos estar realizando o treinamento delas, né? Então, as professoras de balé das filhas de vocês, elas estarão, né, certificadas no que diz respeito ao treinamento de primeiro socorro, justamente porque pode acontecer alguma eventualidade na hora da aula, né? Uma queda, em algum momento a criança se machucar, ou até mesmo a criança se engasgar, né? Algo que possa necessitar desse conhecimento das professoras. E aí a Luísa, como ela realmente assim, ela se preocupa em oferecer um serviço bastante qualificado para vocês, ela então nos procurou porque ela viu essa necessidade. Ela falou, nós trabalhamos com crianças, as crianças ficam na nossa responsabilidade e eu acho importante que nós tenhamos esse treinamento. Então, de antemão, né, já estou dizendo a vocês que elas estarão treinadas, aí nós vamos estar realizando esse treinamento. E também uma parceria, né? Então, conversei com a Luísa, como eu acho que a primeira escola, a primeira escola de balé que nós vamos fazer, e nós fizemos então uma parceria. Se porventura os pais das crianças que estudam na Baleto quiserem também fazer o treinamento em primeiros socorros, nós vamos estar oferecendo um preço promocional. Vamos estar formando uma turma com os pais Baleto, né? Para que vocês também tenham esse treinamento com um valor promocional de R$50, né? Então, se alguém de vocês tiverem esse interesse, né, de fazer o treinamento, é um treinamento que é feito em 4 horas, né? É uma manhã, provavelmente, ou uma tarde, né? Nós vamos verificar qual horário mais funcional para vocês. E aí, né, o que vocês vão aprender nesse treinamento, né? Desde a manobra de desengasgo de crianças maiores, de bebês, conduta, o que nós vamos fazer se a criança convulsionar, o que nós vamos fazer se a criança desmaiar, né? O que nós vamos fazer se a gente encontrar uma pessoa desmaiada e a gente identificar que na verdade essa pessoa está numa parada cardiorrespiratória, né? E uma criança. Então, assim, é um treinamento que nós fazemos em 4 horas, com a linguagem para o público leigo,
abordando as principais situações que vocês podem encontrar no dia a dia com os filhos de vocês e também com outras pessoas, certo? Vocês podem, a Luiz colocou no nosso Instagram, depois vocês podem estar olhando, né? Nós já tivemos outras turmas de formação de pais, de babás, de cuidadores, né? E aí, no dia a Luiz falou conosco, nós fizemos essa parceria, que nós podemos utilizar o espaço da Baleto, né? E se for um volume muito grande de pessoas, nós podemos verificar um espaço mais funcional, onde vocês vão estar tendo contato com os bonecos simuladores. Então, é um treinamento totalmente prático, certo? Então, aqueles que se interessarem pelo tema, podem estar entrando em contato com a Luísa. Olha, eu quero participar do tema que nós vamos formar essa turma de pais Baleto aí, né? E vamos estar oferecendo o preço promocional, né? Inclusive, se a Justo também quiser participar ou quiser indicar alguém para participar, viu? Só entrar em contato com a Luísa ou comigo, que nós vamos estar já fazendo o agendamento dessa turma, tá certo? E também haverá o treinamento daqui aí em outro momento da equipe Baleto, com um foco nas necessidades da equipe Baleto, certo? Vocês vão poder olhar lá no Instagram, no nosso Instagram, vocês vão ver algumas escolas que nós já fizemos, né? As escolas que nós já realizamos, as turmas de pais que nós já realizamos, né? E como que é o formato do nosso treinamento. E qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Queria agradecer, Luiz, pela oportunidade, certo? E estamos sempre à disposição de vocês. Então, depois de a gente falar um pouco sobre temas muito importantes para o aprendizado do balé e o acompanhamento de vocês pais, vou falar um pouco sobre alguns pontos que é importante, base no balé, que é a pontualidade, que isso vai garantir a disciplina das crianças. É um tempo muito curto de aula, então é 1 hora de aula só 2 vezes na semana. Então é importante, né, elas serem pontuais, terem o uniforme adequado, não só por uma questão, né, de imagem, mas é por uma questão de aprendizado. Então, da disciplina, delas terem um fardamento em que elas vão vestir, o fardamento tem que estar limpo. Até mesmo essa questão da autonomia a gente já pode conseguir trabalhando a partir do uniforme. Então, no uniforme também tem a questão do coque. Então, o coque, a gente põe o coque por uma questão de segurança das crianças. Então, vai fazer uma ponte, o cabelo está solto, puxa o cabelo. Então, isso é mais uma questão de segurança, a questão de não usar brincos muito grandes ou acessórios muito grandes, porque pode bater na amiguinha, pode machucar, elas mesmas se machucarem em relação a alguns movimentos. E também respeitam os professores e os colegas para que a gente consiga desenvolver uma aula melhor, tanto para os adultos quanto para as crianças. Vamos falar sobre o segundo semestre, alguns pontos que a gente vai trazer. Nesse segundo semestre, o Estúdio Baleto, né, vai participar, vai conhecer mais o Festival de Dança. É por meio dos festivais que a gente consegue se mostrar para o mundo. Então, é nos festivais de dança que aos professores nacionais e internacionais, onde as crianças de vocês podem estar tendo a oportunidade de ganharem bolsas para outras escolas, ou summer schools, como tem summer school nos Estados Unidos, tem na Itália. Então, às vezes, elas conseguem bolsas para estudar nas férias. E além da oportunidade, né, de estar vivenciando o mundo da dança. Então você encontra bailarinos de todas, no caso desse aqui, é um festival nacional, então pessoas de vários estados, elas vão estar lá e vão estar vivenciando esse momento da dança. Então são aulas, isso de ter que se apresentar num palco, estar na competição. E ainda vai falar um pouquinho mais desse festival, ele se chama FAC Festival. Esse especificamente acontece em Campina Grande. E esse ano ele vai de 5 a dia 8 de setembro. Então, assim, são muitos dias vivendo a dança intensamente. A aula, chegou de aula, sai de aula, vai para ensaio, conversa com outros bailarinos. Tem um network muito legal com outros dançarinos, com outros professores. Tem a oportunidade de conhecer professores de outras modalidades também. Por exemplo, esse ano eles vão estar fornecendo jazz musical, dança contemporânea, dança livre, dança urbana. Então são muitas coisas, sapateado, muitas coisas que eu falo de vivenciar em festivais assim. Só que aí, esse ano especificamente, o FAC ele teve uma mudança de regulamento. E a Baleto a gente decidiu que
esse ano a gente não vai conseguir levar alunos para poder competir, para competir profissionalmente, assim dizer, ou experimentar o palco. Então, esse ano a gente vai estar indo para conhecer agora as mudanças que ocorreram no FAC. Para ano que vem, os pais que estiverem na Baleta, ano que vem já vão pensando nisso, suas crianças vão ter a oportunidade de vivenciar esse evento. E geralmente, a gente sempre leva para crianças que são menores de idade, o pai, a mãe e também. Então, assim, as mães também podem estar vivenciando isso também. Se quiserem fazer até algum curso, tem cursos para iniciantes também de FAC. Tem cursos para crianças, baby class, tem de tudo. Então, assim, são vários dias vivenciando a dança intensamente mesmo. E esse ano a gente vai só a equipe da Baleta para conhecer mais como é que está essas mudanças. A gente já esteve nesse festival antes, mas foi antes deles fazerem essas alterações. Depois da pandemia, muitos festivais tiveram que mudar algum sistema, tanto para se adaptar à realidade de hoje. Então, é uma realidade totalmente diferente agora, né? Tudo mais virtual, mais instagramável. Então, eles mudaram, colocaram novas modalidades, novas competições, competição friendly, geral, mostra. Então, a gente vai estar indo para conhecer mais o festival esse ano. Isso. Esses festivais acontecem no Brasil todo, acontecem internacionalmente também, mas esse é um festival que pra gente é mais acessível por estar no Nordeste, até questão do tempo de viagem é melhor, a gente consegue se adaptar mais ao festival próximo da gente do que a gente iniciar, né, num festival muito distante. Vamos para a Argentina, não dá pra gente começar assim, mas que, claro, há oportunidades de a gente estar participando de outros festivais que não seja esse, mas como a gente está crescendo aos poucos, né, vamos começar com um festival aqui do Nordeste, que é de extrema importância. As meninas, nossa, elas se sentem tudo, porque cada escola vai com a sua roupa de equipe. Então, é assim, se sente naqueles programas de dança. Então, você chega, você se maquia às 7 horas da manhã para tomar café, tá todo mundo lá, e tem aquela vivência de estar todo mundo junto. E aqui, ó, dá pra ver as menininhas, elas estão com fardamento todos iguais, aqui em cima também. Então, é o casaco da escola e elas vão pro shopping depois almoçar se sentindo tudo. Porque todo mundo fica olhando, que é aquilo que elas estão maquiadas com essas roupas. Então, é uma vivência muito boa pros pais também. Minha mãe, eu fui quando era mais nova. Se vocês, é porque não dá pra ver. Eu tô na foto, tá? Aqui, ó, o meu cabelo. Mas quando eu fui muito, assim, mais nova. E minha mãe foi comigo e pra ela se emocionou também, porque foi a primeira vez que eu fui participar de uma competição. Então, estar no palco é um momento importante, tanto pra mãe que tá se acompanhando desde pequenininha, quanto pra própria criança. Essa questão de, nossa, eu consigo subir no palco e estar lá dançando sozinha pra muitas pessoas. Então, é um festival, assim, que é maravilhoso. E apesar de ser um festival que acontece no Nordeste, ele traz professores de vários lugares do Brasil. Muitos bailarinos acabam ganhando bolsas de estudo para escolas em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma oportunidade muito grande que está com um fácil acesso. Próximo da gente, tem como ensino. Tipo, no mundo do balé existem as audições e muitas das vezes tem que, vou fazer audição de tal coisa, vai passar coisa, gasta só para fazer a audição e volta. Aqui não. Ao mesmo tempo que elas estão fazendo as aulas, tendo essas vivências, tem os olheiros. Então você consegue fazer as audições no meio de uma aula, sem pressão, você está lá se divertindo. Diferente de você ir para um lugar só fazer a audição. Que pode também, mas isso a gente pode ver mais futuramente. Aí tem uma coisa que sempre acontece nos festivais, que eu acho que o pessoal lá do vai focar mais e as mães e pais. Feira de sapatilha. Feira de sapatilha. As maiores marcas de produtos de balé geralmente estão nesses festivais com preços. Que assim, A sapatilha é sapatilha vira 20 nessas feirinhas, entendeu? Então é maravilhoso. Tem que trazer. Nossa, é emocionante a feira das sapatilhas. Vamos estar assim. E esse segundo semestre a gente está com um projeto que eu estou desenvolvendo, né? Foi baseado na Farid Rocha, que ela é uma professora de balé que desenvolve essa metodologia para crianças na primeira infância. Então, a gente criou a boneca Sophie, que é uma boneca desenvolvida especialmente para encantar as bailarinas. Então, é um projeto que a gente tem a intenção de criar um diálogo entre as aulas de balé e com o cotidiano da criança. A grande novidade é que essa mascote ela veio dançar também nas folhas de papel. Ou seja,
Eu vou mostrar. Era o segredo que eu estava podendo contar, que eu sou não aguento contar segredo. Essa aqui é a boneca Sophie. Ela é uma boneca de crochê em que as meninas vão poder estar levando para casa. Então, a gente vai fazer, né, certinho, assim, um dia de cada bailarina e pode levar, assim, de uma aula para outra. Então, ela tem aula na terça, na quinta ela traz e dá para outra amiga. A boneca Sophie vai vir acompanhada com um caderno. Então, é um cadernão que quando ela for para casa, a criança junto com os pais pode anotar as aventuras que ela teve. Então, esse final de semana eu fui na praia. Não tem praia, não estou conseguindo pensar outra coisa. Fui na praia, então bota a foto do que a boneca Sophie fez com sua filha. Hoje ela me ajudou a fazer as atividades da escola. Então ela pode desenhar, vocês podem ajudar a decorar a folha e essa folha é dela. Então é um projeto que a boneca Sophie nos primeiros dias vai acompanhar as aulas com a gente, para elas conhecerem, e depois elas vão poder estar levando para casa. E aí a gente vai poder ver as aventuras da Sophie também. Ela vai começar a aparecer também no Instagram, a gente criou a imagem virtual dela, que vai estar representando toda essa questão do balé infantil para as meninas. Oi? Vocês querem dar uma pausa para comer um pouquinho? Tem croissant de chocolate, croissant de queijo? Ou vocês querem que a gente finalize para depois vocês finalizar? O tema do espetáculo. O espetáculo de 2020. Vamos mostrar o teaser primeiro? A gente preparou um teaser para vocês. É porque é sem graça a gente só falar. Então a gente preparou um vídeo. Apaga a luz. Fica gravando. Vocês preferem assim ou antes? Assim dá pra enxergar. Não, gostei assim. Eu também gostei assim. Vamos botar o teaser. O som tá um pouquinho baixo, mas a gente vai postar ele no Instagram para vocês acompanharem melhor. Se chama Fantasy, a magia de imaginar. Então, a gente não quis trazer só a narrativa, o tema vai ser Disney, mas tem uma história por trás. Então, a gente está construindo uma história que vai fazer total sentido. Posso contar uma história? Não lembro assim, seus spoilers são níveis. Não, mas eu vou contar uma história. Tudo, eu não lembro. Já referências, você pode... Eu vou contar de metade. Olha, eu tô segurando isso há 5 meses. Então, quase contei 3 vezes. Então, essa referência. Tá vendo? Senão eu vou falar. A gente. Não, vou contar. Então, a gente quis trazer uma narrativa da chama da imaginação. Então, na nossa história, é como se a imaginação fosse perdida. Hoje as crianças, né, acabam vivendo outro contexto, muito dos celulares. E essa questão do tempo da imaginação acabou se perdendo. Então, a gente, nesse contexto, a gente traz o nosso espetáculo, que vai ser a busca da chama da imaginação. E é baseado no parque Magic Kingdom. Então, todos os personagens desse parque, eles vão estar adormecidos porque as crianças acabaram esquecendo deles. E aí, a nossa missão nesse espetáculo é a gente acordar os personagens e voltar com a magia da Disney. A gente vai reacender a magia da imaginação. Pode começar. Você quer falar, Linda? Eu vou preparar um
custa a saúde mental, o mundo da saúde mental também. Mas enfim, o balé é uma prática que ela custa caro, muito caro. É sapatilha que custa caro, é figurino que custa caro. Então assim, ano passado e esse ano também, a gente sempre tenta fazer alguma coisa que a gente consiga incluir o máximo de pessoas possível. A gente tenta colocar um valor que seja considerado justo e acessível para que todo mundo possa participar. Então assim, para os pais que estavam aqui no ano passado, a gente pensou em ainda trazer um pouco dos gastos que foram feitos na noite de gala, porque foi um evento menor, foi uma noite de gala, e esse ano a gente quer fazer um espetáculo. Mas para vocês terem noção, o valor que a gente pediu ano passado, né, que era a taxa de inscrição, não cobriu nem mesmo o valor dos figurinos. Então, ele teve uma equipe que, para a gente fazer as saias, para a gente ter a forma como a gente queria, foi gastar mais de 100 metros de tecido. Faltou. Então, assim, é um valor que é investido, mas a gente, os gastos são muito maiores. Porque tem toda a questão da sonoplastia, de ensaio, e figurino, e ensaiador. E esse ano entra a decoração pesada, né? Que a gente quer trazer uma coisa mais mágica para vocês, né? Pode passar? Então, esse ano a participação vai estar contando com figurino. Entra também uma coisa que ainda não foi totalmente decidida. Talvez algumas equipes ou algumas turmas acabem pensando mais de uma coreografia. Então, talvez entre até 2 figurinos ou modificação de figurino em cima da hora não. A gente consegue fazer na coxinha alterações, mas a nossa intenção é que elas dancem mais de uma, para que a gente consiga abordar todos os temas. Nem que a gente, no final, a gente consiga fazer um figurino glamouroso, assim, lindão, e um pouco mais simples, mas que não deixe de dançar e aparecer mais de uma vez no palco. Porque até a gente quer passar isso de vocês vão ter um parque em cima do palco. Então, a gente vai ter que colocar as bailarinas no palco mais de uma vez. Então, figurino, adereço de cabelo, acessórios de palco, os acessórios que são utilizados no meio da coreografia. A gravação, que vai ser disponibilizada pelo YouTube. Folder, que vocês vão receber quando entrarem. O certificado, cada bailarina vai receber o certificado de participação. Kit lanche camarim, elas vão ter acesso ao kit lanche disponível no camarim enquanto estão aguardando para apresentar. E a 2 ingressos, que daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa parte. Vamos falar sobre o espaço, pode soltar? Não, eu vou falar. Vocês têm que ver na aula, a gente tá lá dançando, uma dela para e começa a querer falar. E na hora eu acho que vem mirra na cabeça dele, ela faz. Não, isso porque ela soltou sem querer nos stories ontem. Tá? Mas eu tive que apagar. Eu seguro 5 meses, tá no 45 segundos tempo. Eu falei isso. Pode pular. Então, assim, esse ano a gente vai ter 2 lotes. Então, o primeiro lote vai para participação até o dia 1º de julho, certo? Tem que confirmar até o dia 1º de julho. E o valor está de R$ 450, mais a venda de 10 rifas. Ano passado a gente fez as rifas, mas na apresentação a gente acabou não colocando que as rifas eram com venda obrigatória e a gente acabou não cobrando isso porque a gente não passou na apresentação. Então, ano passado a gente fez rifa também, contou com alguns patrocinadores que ajudaram na realização da noite de gala. Então, é 450 o primeiro lote. Pagamento no cartão pode ser feito em até 6 vezes. No carnê Pix, pode dividir também até 6 meses. E todas as parcelas precisam ser pagas até o dia 10 de cada mês. Certo? E a primeira parcela, no caso, até o dia 1º, do dia 10 de julho. Aí, assim, a gente reforça isso de cada parcela deve ser paga até dia 10 de cada mês, porque a expectativa é que o espetáculo aconteça dia 15 de dezembro. Então, a última parcela precisa estar paga pelo menos até dia 10 de dezembro. Para que a gente consiga pagar todas as Pode passar. E nós temos o segundo lote, que é para quem confirmar até dia 1º de agosto. O segundo lote é R$ 500, mais a venda de 10 ingressos também. Pagamento 6 vezes no cartão, mas no carnê Pix, no segundo lote, só tem uns como dividir até 5 vezes. E segue a mesma coisa dos pagamento até dia 10. Pode passar, Aí nós temos isso daqui. A gente conseguiu organizar, né?
isso daqui é o sonho para todo mundo que está organizando o espetáculo. Esse espaço aqui, ele é um teatro construído agora em Sequiba, antigo polivalente. A gente estava de olho nele desde o ano passado, mas no final do ano ele não foi inaugurado. Então, como é que vai funcionar a marcação de lugares? Como eu falei para vocês, né? Quem for confirmando vai ter direito a 2 ingressos. A partir do momento que vocês assinarem o contrato, confirmarem, ó, vamos participar, vocês vão ter acesso ao mapa de lugares, que está tudo enumerado, né? B1, B2 e assim vai. Então, quando assinarem o contrato, vocês já vão poder marcar os seus 2 lugares. Vai ficar salvo lá para vocês. Esses aqui na frente, são, que estão, no caso, vermelho, são os assentos de PCT, no caso, é para deficientes, comorbidades, então a gente teve que deixar eles reservados para caso aconteça que pareça violência. Então, é tecnicamente isso. Quando vocês assinarem o contrato, vocês escolhem os 2 lugares para marcar. Eu quero levar mais de 2 pessoas. O que vai acontecer? A gente quer se certificar que todos os pais, todo mundo que vai participar, pegue os seus 2 lugares nas primeiras fileiras. Então, depois que todo mundo já tiver escolhido os seus 2 lugares, que está tudo certo, a gente vai abrir uma venda geral de ingressos. Que vai ser com lugar marcado também, você vai escolher o seu lugar. Mas a gente quer que nas primeiras fileiras fiquem os pais ou responsáveis. Então, na venda também, venda geral de ingressos, no dia, a gente vai liberar com antecedência para os pais. Umas 4 horas antes a gente vai, aviso, está aberto, a gente vai atender os pais que vão pedir lá os locais que querem, vão ter acesso a como o mapa está no momento, quais os assuntos disponíveis, quais estão reservados. E depois a gente abre para o público geral. Só que essa venda a gente só vai fazer mais lá para frente. Mas por enquanto, os 2 lugares reservados que estão no contrato já vai ter. Já pode escolher onde quer ficar. Pronto. Pode. Primeira dúvida, já pode parar hoje? Pode, deixa eu contar a minha Outra coisa. Você sabe qual é a minha preocupação em pagar hoje, né? Sim. Pronto, eu tenho um toque com isso. E uma sugestão é fazer o que Jucimara colocou aqui. Ao invés de deixar a primeira fileira de numerações aptas, livres, para que os pais possam escolher. Na escola das meninas é dessa forma, quando elas vão dançar, tem cadeiras reservadas para que os pais possam assistir. Quando assiste a apresentação da turminha, aí esses pais saem, aí os pais da próxima turminha vêm para frente. Então, a sugestão é deixar essa cadeira livre para a primeira fileira, para que sempre os pais tenham acesso a assistir a apresentação dos filhos. Pois é. A gente continua com os lugares fixos, mas esse ano, graças a Deus, a gente tem um espaço maior entre começo de cadeira de poltronas e palco. Então a gente pode disponibilizar uma fileira lá na frente com cadeiras para que vocês façam isso. A única preocupação que eu tenho em relação a isso é que eu sou muito técnica, às vezes eu fico falando. Mas enfim, é por conta que na dinâmica de uma apresentação é diferente da dinâmica de apresentações de escola. Então na apresentação de escola tem tal apresentação, turminha saiu, entrou essa. Ano passado a gente ainda fez assim porque era noite de gala. Mas esse ano é um espetáculo. Então a intenção é cada vez mais a gente unir e trazer essa ideia de como funciona o espetáculo de balé. Porque por mais que o espetáculo aqui a gente ainda seja pequeno, a escola que ainda está crescendo, a gente não consegue trazer totalmente como é a realidade de uma apresentação para bailarinos. A nossa meta como escola de balé é seguir as tradições de certa forma. Então, a gente aos poucos, né, a gente pode aprender nesse processo. Esse ano a gente ainda pode fazer assim, mas aos poucos a gente se adaptando. Porque a gente precisa dessa Profissionalização bastante. isso, elas entenderem como funciona o palco, entender que graças a Deus, nossa coxia é enorme em relação ao do ano passado. Então, que os pais podem entrar na coxia antes da apresentação, podem ajudar na maquiagem, na trocar de roupa, mas que tem um momento em que todos vão ter que ir embora. Então, essas coisas são coisas que acontecem como padrão, padronizado nas escolas, e que a gente precisa tentar manter.
que nos próximos anos a gente tentar padronizar mais o caso. Padronizar cada vez mais. E existe também uma diferença. A diferença com o ano passado é que as poltronas são bicucadas. Então vai dar, mesmo se tiver terceira fileira, quarta, vai dar para a criança conseguir ver os pais. Nem que a gente faça assim, tem os ensaios gerais que vai ter que ter mais de um, que ano passado só teve um. No ensaio geral vocês vão e vocês sentem, né, nos lugares que são de vocês, sinalizam, ó, mamãe vai estar aqui no dia. Então, para que ela já também tenha esse conforto. Então, eu sei onde minha mãe está, eu sei onde eu vou ficar no palco. Por isso que eu acho que esse ano a gente tem que ter mais ensaios de preparo no palco, porque elas ensaiam o tempo todo na sala, estão ótimas. Então, chega no palco, ficam nervosa, é um lugar diferente, tem pessoas diferentes, porque a gente agora está com 200 lugares. Então, não vai ser feito ano passado, que foi realmente só o grupo com os pais mais próximos. Então, você pode vir mais gente. Então, é um momento diferente que elas precisam acabar se acostumando com isso. Os valores das rifas. São 10 rifas a quanto? É porque depende, a gente não tem isso, porque a gente depende dos patrocinadores. São eles que acabam dando. Se eu sou péssima em vender rifas, eu vou no patrão. A mãe compra as rifas também, então eu já faço. Ela já sabe assim, elas estavam mais do que isso vai ser. Mais do que isso é. Fica perto lá do perto do G Barbosa da feira. Do Bob, do G Barbosa do Bob. Ó, o teatro é logo na entrada. Dá pra ver logo. Porque eles colocaram o nome agora, o teatro realmente acabou de Eu morrer. vi. É live? Tipo no Liranhos, né? É live. Gente, aí eu vou falar um pouquinho sobre, rapidamente, quando vocês fazem a matrícula, já está aqui no contrato, como a Ana explicou, vocês podem dar uma olhada no contrato, pode fazer agora mesmo, se quiser. Vocês ganham, né? Vocês vão ganhar um passaporte. Vocês não percam esse passaporte. Esse passaporte é o passaporte do espetáculo. Então aqui você pode guardar, colocar a foto tanto antes de uma foto de ensaio ou uma foto da apresentação. E guardou, isso aqui vai ser uma lembrança que você vai ter de que participou, né, desse momento mágico, desse passeio no parque que nós vamos ter. E outra referência que a gente trouxe para as crianças, porque eita criança que gosta de glitter, as meninas lá. Então eu trouxe um glitter, porque isso aqui na Disney é chamado Pixie Dust. Então Pixie Dust é o pó mágico que faz o bebê pontuar a sininho. Então o poder mágico, quando você chega lá no parque, quem de criança quer vir aqui? Vem, Ana, vem cá. Vem cá. Ó, quando elas chegam no parque, você pode pedir, eu quero um pouco de Pixie Dust. Então, elas dizem assim, com um pouco de fé e com confiança, todos os seus sonhos se realizarão. E essa é a proposta que a gente quer trazer tanto para o balé quanto para o espetáculo. Você quer mais glitter? Então, vocês vão ganhar o seu próprio Pixie Dust para vocês utilizarem a magia. Você quer também? Deixa eu botar aqui. Vamos botar mais brilho. Todos os seus desejos vão se realizar. Confere e confiança. Olha quanto glitter. Como é que fala, filho? Eita. Ó, quem quiser fazer a matrícula, pode estar fazendo agora comigo. Tá? Pode terminar. Tchau, pessoal da live. Se vocês quiserem uma rápida também. Papel de pai. Papel de pai. Tenho duas filhas. A gente tem um desconto especial para irmãs. Não vale.